Bom dia, hoje terça-feira, 27 de outubro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui segue aquele clima, né? Quer dizer, aprovar, o governo querendo incluir no orçamento CPMF, né? Agenda cheia também, Dilma, Levi, situação ainda segue problemática, com o Lula não sendo mais fogo amigo, mas atirando mesmo, reclamando das investigações aí contra o seu filho, né? Busca e apreensão numa empresa do filho do Lula. Além disso, vale destaque ontem, para quem assistiu no Roda Viva da TV Cultura, a entrevista excelente do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que apareceu ali discutindo durante 1h30 vários questionamentos. Uma frase interessante, algumas frases interessantes dele, postei até no Facebook, né, ele falando para Dilma renunciar, perguntaram se ela era uma pessoa honrada, por que ele tinha dito isso, ele falou, né, que era muito na física, digamos assim, pessoalmente ela é honrada. Quando pergunta do Lula, ele diz que não pode falar sobre isso, até porque ele está sendo investigado. Além disso, né, ele fala sobre o legado dele, quando questiona o legado do Lula, e aí ele fala que pode estar jogando fora todo esse legado. Ele fala que a economia está em frangalhos, né, que o país não tem um rumo, e isso é verdade, ele já vem alertando isso há algum tempo. E até fala da presidente renunciar, dado o cenário, né, totalmente problemático. Lá fora também, alguns destaques aí, a China novamente preocupando os mercados e as bolsas operam em queda. Mas para falar sobre tudo isso, num detalhe muito maior, eu convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, a China novamente gerando preocupações nas bolsas lá fora. O fato que aconteceu novo foi o lucro industrial, que teve uma queda de 0,1 na comparação anual, o dado de setembro. Lembrando que em agosto ele teve uma queda de 8,8%, então em parte os próprios chineses viram o dado como positivo, mas a maioria das bolsas na Europa, os futuros de Nova York, estavam reagindo negativamente a esse indicador, também os preços de petróleo caindo. Mas as bolsas da Ásia reagiram um pouco diferente por um outro fato. A gente está na semana que vai ser anunciado o plano quinquenal, aquele plano que a China traça as principais metas econômicas para o seu país nos próximos 5 anos, então vai ser de 2016 até 2020. E as bolsas por lá acabaram fechando em alta, na expectativa de que venham novas medidas, que o cenário que vai ser traçado vai ser otimista e que vai conseguir desacelerar de forma organizada. Na parte doméstica, não, ainda na parte internacional, só para dar um destaque, hoje começa a reunião do Fed. É aquela reunião de outubro que não tem quase ninguém do mercado acreditando que pode elevar a taxa de juros, mas de qualquer forma é interessante ficar de olho, porque às vezes na hora que eles forem soltar a decisão, eles vão soltar algum relatório, ou soltar alguma nota comentando, e é interessante ficar atento, porque depois eles podem dar algum sinal se a reunião de dezembro realmente está descartada ou se tem alguma possibilidade de fato de subir a taxa de juros ainda em 2015. Grande parte do mercado só acha que só vai ser em 2016, já descartou 2015, mas importante ficar atento. A semana é de destaque nos Estados Unidos, a gente ainda vai ter PIB do terceiro trimestre por lá, hoje a gente vai ter dados da sondagem de serviços, dados de confiança do consumidor. É importante, então, ficar atento aos Estados Unidos nessa semana, é a semana dos Estados Unidos em foco. Agora sim, a parte doméstica, como o Celso falou, a parte do orçamento, a parte do superávit fiscal continua como principal destaque, agora que a turbulência política deu uma acalmada, volta à tona a discussão, como foi comentado, o orçamento de 2016 está sofrendo uma grande pressão no seu relator, o Ricardo Barros. Ele não quer incluir a parte da CPMF e da repatriação de recursos como possíveis receitas, porque ele acredita que é bem difícil que elas sejam aprovadas ou que, de fato, tragam os valores que o governo está trabalhando. Então, o governo está tentando convencer, mas o Ricardo Barros não está querendo incluir essas possíveis receitas no orçamento. Ainda a parte da votação da nova meta está na mão do governo, o governo não sabe se ele inclui a parte das pedaladas ou não. Deve ser decidido nos próximos dias, falaram que iam anunciar na semana passada. A informação nova é que o Levi quer incluir uma faixa bônus, além, já que ele vai anunciar a meta de 2015 deficitária, tentar fazer com que a de 2016 melhore, tenha algum bônus que ele pode alcançar com as possíveis receitas extras para tentar sinalizar para o mercado que estão fazendo algo novo, algo positivo para o superávit fiscal. Mas, de qualquer forma, ainda continua bem crítica a situação. A maioria das medidas do ajuste fiscal ainda não foram votadas, a maioria precisa passar pelo Congresso. A expectativa é que a repatriação de recursos tenha alguma votação, alguma movimentação no Congresso essa semana ainda.
Como um destaque na agenda, a gente tem o próprio Joaquim Levy participando de um evento da The Economist junto com o Sérgio Moro. E a gente também tem a Dilma se reunindo com o Jacques Wagner para também discutir da parte do orçamento que está na semana de ser apresentado, deve ser apresentado ainda essa semana, então ela tem que decidir. Porque, só voltando, existe uma parte que apoia o que o Joaquim Levy quer fazer, que ele quer dividir a parte das pedaladas ao longo dos anos para não dar um rombo muito grande em um deles. Existe a parte do Nelson Barbosa que quer de uma vez jogar as pedaladas no orçamento para que saia de uma vez da frente e aí sim recupere atinja o superávit no longo prazo. São duas mentes diferentes, pensando de formas diferentes, e resta saber quem a Dilma vai apoiar. Ainda na parte doméstica, a gente vai ter agora pela manhã a CNT divulgando uma pesquisa sobre a avaliação do governo da presidente Dilma Rousseff. Então a expectativa é para ver se ela vai conseguir melhorar um pouco sua avaliação ou se vai seguir deteriorando. Vou devolver agora para o Celso. Espero que todos tenham um bom dia e a gente se vê amanhã. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo na casa ontem. Os locais foram net compradores em 6 milhões de reais. O fluxo foi bem baixo ontem da Bovespa, chamando a atenção aí e o que deve perdurar até o final do ano do jeito que está. Os locais compraram 6 milhões de reais. Destaques na compra para Cielo, Loja Renner, Gafisa e JBS. Destaques na venda para Vale 5, Pão de Açúcar e GGBR4. Nas duas pontas, Suzano, Copel, Brasil Foods, Klabin e Ultrapar. Os destaques dos estrangeiros, eles foram net vendedores em 28 milhões de reais. Destaques na compra para Fibra, Banco do Brasil, Petro 4, Embraer e Petro 3. Destaques na venda para Bradesco, Itaúsa, TIM, Vale 5 e Ambev. Nas duas pontas, Itaú e Brasil Foods. Ontem à noite, a BR Malls, a maior empresa de shopping centers do Brasil, divulgou sua prévia operacional muito ruim. Mais uma vez desacelerando, mostrando que o cenário para o varejo segue extremamente desafiador e difícil, complicado, com a alta de juros, menor poder da população, inflação, renda disponível, índice de confiança do consumidor em baixa. Isso gerou um same-store sales, vendas mesmas lojas, de apenas mais 2,3% na comparação anual. Nada mais é do que pegar as lojas que tinham em 2014, mesmo com a abertura de lojas. Não, ela pega o mesmo número de lojas do ano passado e compara. Ela compara banana com banana, não banana com maçã, digamos assim. E aí cresceu só 2,3%. Hoje, no nosso relatório matinal, cheguei a colocar um quadrinho sobre quais foram os segmentos que cresceram, né, e percentualmente o que chamou a atenção. As âncoras, que seriam Loja Renner, C&A, por exemplo, 1,8% de crescimento. Satélites, 2,2%. Aí satélites você tem todas aquelas lojas menores. Mega lojas, obviamente, você tem, né, lojas como Fenac, algumas mega lojas que não são âncoras, mas são grandes, né, que não atrai tanto assim, mas são grandes, 1,1%. E lazer, 13,7%. Ou seja, isso demonstra que a população continua indo a shopping, um fluxo de pessoas existe no shopping, mas para lazer, para cinema. Interessante foi a frase no comunicado da BR Malls, vou ler aqui rapidamente, que mais uma vez o segmento de lazer teve uma performance acima dos demais segmentos, influenciado principalmente pelo sucesso de novos filmes lançados. Imagina se não tivessem novos filmes lançados, para onde iria lazer e para quanto é que iria o same-store sales da BR Malls. A gente segue não recomendando o setor de shopping center, nem o setor de varejo, se tiver que ter varejo, só lojas americanas, devido ao cenário altamente desafiador, como eu citei no início, alta de juros, renda da população, o cenário segue extremamente desafiador, isso demonstra aí a BR Malls, economia mesmo em frangalhos. Como disse o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ontem no Roda Viva, né, o país está sem rumo à economia num cenário altamente desafiador. Destaque agora para a Embraer, que reportou o resultado agora de manhã cedo. Receita e EBITDA veio bem abaixo das expectativas. A receita veio 14% abaixo, a EBITDA 18% abaixo, o lucro 4% abaixo. Destaque, tem que prestar atenção agora no Conference Call às 2h30 para entender, será que foi postergado o faturamento de algumas aeronaves por quarto tri? E aí você teria uma receita bem maior. Tem que tentar entender no Conference Call hoje às 2h30, vale a pena monitorar. Suzano, papel e celulose, antecipando a parada de Mucuri por conta da falta de chuvas no sul da Bahia. Isso obviamente pode impactar um pouco de volumes aí no curto prazo. É um ativo que a gente gosta porque está atrelado justamente à moeda estrangeira, ao dólar, nesse cenário altamente desafiador. Está acontecendo um Conference Call agora às 9h30 para explicar um pouquinho mais sobre essa parada. Telecom, consolidação cada vez mais próxima. A gente sempre vem destacando que a consolidação deve ocorrer, pode demorar um pouco mais, um pouco menos. E aí,
com esse possível aporte aí, a Oi vai votar, né, junto aos seus acionistas, se ela aceita esse aporte de até 4 bilhões de dólares, né, de uma companhia russa, e tentar efetuar a consolidação junto com a TIM. A gente sempre destaca que a gente não quer estar no evento, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o TIM, mas quer comprar, sempre recomenda a Vivo. E ontem as ações da Vivo subiram 4,3%, um pouco abaixo de Oi TIM, mas é uma que se beneficia absurdamente com essa possível consolidação. Por quê? A gente sempre destaca que a gente fala, mas vou repetir novamente. Com a consolidação você tira uma equipe, uma companhia do mercado competidor. Oi e TIM sempre brigaram por market share, brigaram pelo cliente pré-pago. Elas canibalizaram esse mercado com queda nas margens. Você unindo as duas, você tem, ao invés de 4, 3 companhias. A Claro e a Vivo brigando ali por market share mais do heavy user, do high-end, do cliente que pós-pago, e a Oi e a TIM brigavam pelo cliente pré-pago. Agora você tende a ter uma margem melhor, um cenário, um segmento ali de telecom, um setor de telecom de celulares muito mais focado em rentabilidade. Ruim para os consumidores, mas positivo para as empresas. A gente segue recomendando o Vivo, devido ao seu dividend yield projetado bem interessante, valuation atrativo e excelente management. Está na nossa carteira dividendos. Vale destaque para o grupamento da Brasil Pharma, mais uma companhia. A gente sempre destaca aqui, quem faz grupamento, a empresa nunca é boa, né? Loja Renner e Ambev não fazem grupamento, já as outras de Real Estate, PDG, Brasil Pharma fazem. Então é mais um motivo para cair. A ação vai fazer 50 para 1, então ela sai de 61 centavos, vai para R$ 30,50. Esses acho que foram os principais destaques de empresas. O restante está no nosso relatório matinal. Bancos também, com um reajuste de 10% oferecido pelos bancos, encerra-se hoje a greve do setor bancário. Na nossa mesa de aluguel, BTC, destaque para Even, Lame 4, Lojas Renner, Natura, CSN, TOTUS, HGTX, a Hering, Oi BR3, Oi BR4, Estácio e Cirela. Esses são os destaques da nossa mesa de aluguel. Vale a pena aqui destacar Usiminas, né? A posição short sobre o Flifult, 17,4%. BRPR, 15%. Tecnisa, 14%. Cirela, 13%. HGTX 11%, CSN 11,2% e Magazine Luiza 11%. A gente segue cético, ainda mais agora, com esse cenário político, e não deve ter votação até o final do ano. Bolsa deve ficar com entre 44 e 48 mil pontos, a gente vem destacando isso, mais para 44, mais até apresentando possivelmente uma queda pelo cenário lá fora, extremamente complicado, desafiador, com China desacelerando, né? Como o político acaba mandando aqui e o político está sendo postergado para o ano que vem, né? As votações todas, a gente não vê por que a Bolsa, né, operar acima dos 48 mil pontos. Deve ficar aí num range entre 44 e 48, como eu citei, buscando pelo cenário externo até mais o 44, mais para baixo do que qualquer outra coisa. Óbvio que tem alguns ativos interessantes em bolsa, vocês devem acompanhar nossas carteiras, mas o índice Bovespa não está barato. Não está caro, mas também não está barato. Quero chegar aqui com a produção, se eu já posso chamar o Thiago Salomão para ele poder falar aqui sobre a principal pauta aí do Infomoney. Vamos chamar então aqui, a produção deu o ok aqui para mim. Bom dia, Salomão, tudo bem? Bom dia, Celso, como vai você? Tudo ótimo. Bom, primeiramente, parabéns pela estreia no blog do Infomoney, ficou bem legal o seu texto ontem, já deu uma repercussão bem bacana. Obrigado, obrigado. Bom, Celso, eu ouvi você falando de que não teremos votação essa semana, mas é bom a gente colocar um ingrediente novo político no radar, né? Porque se a semana inteira não era esperado grandes novidades, né? Ontem toda a investigação que chegou até o filho do Lula e também a importantes membros como o diretor da Anfavea, isso pode estremecer um pouquinho a relação entre Dilma e Lula, e que inclusive tem ganhado notoriedade, inclusive voltou-se a falar da fritada do Levi, mais uma vez aparecendo de novo. Então talvez um ingrediente político pode trazer uma certa volatilidade essa semana, né? Não, com certeza. Não tem nenhuma votação, mas eu concordo com você. Essa parte trouxe. E quem lê o Estadão hoje, o Lula está, diria assim, soltando os cachorros, reclamando que o Cardoso, o que ele está fazendo, que ele não blindou o filho dele, que empresas grandes não estão sendo investigadas como a do filho dele, que é pequena. Ele reclamando absurdamente. E falando que Dilma está jogando fora o legado que o Lula deixou, está fazendo errado com a economia, então, e está acabando com o PT.
Novamente, ele não tem fogo amigo, agora é fogo mesmo direto, direcionado, é fogo inimigo, não é mais fogo amigo. E o destaque também ontem, né, quem assistiu o Roda Viva com o Fernando Henrique Cardoso. Exatamente, está na pauta, inclusive foi um ótimo programa. E também hoje, 10h30, vamos ter mais um termômetro político, né? Vai sair a pesquisa CNT-MDA, provavelmente mostrar mais alguns dados negativos do nosso governo. O Ibope revelou ontem a pesquisa, né, que perguntaram, né, índice de rejeição, e o Lula aparece como o maior índice de rejeição, em quem você não votaria de forma alguma. 51% dos entrevistados respondentes disseram que no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Concordo com você, o cenário ainda segue pesando, por isso que eu falei, está mais para 44 do que para 48, mas acho que esse ano, até pelo volume ontem, 4 bi e pouco, bolsa deve ficar entre 44 mil e 48 mil pontos até acabar o ano. O ano não acabou, mas para muitos investidores estão falando que provavelmente o ano acabou sem nenhuma votação aí no Congresso. Vou ficando por aqui, Salomão. Um grande abraço e uma excelente terça-feira. Muito obrigado, Celso. Boa terça-feira para você também. Bom, está começando agora o Infomoney na Bolsa, o giro diário de notícias com tudo que você precisa saber para operar no mercado nessa terça-feira. Hoje é dia 27 de outubro. Vamos já dar uma olhada como é que está abrindo o mercado. O Ibovespa Futuro ainda marca queda de 0,5, o Ibovespa caindo 0,16. Devemos ter um dia predominantemente negativo, já que a gente está se aproximando do range que o Celso citou, entre 44 e 48, estamos em 47,100, a gente deve ter uma queda. O dólar futuro, que ontem virou para alta, fechou perto da máxima do dia, hoje estende os ganhos, já está subindo 0,15, chegou a subir um pouquinho mais no intraday, voltando a operar acima de 3,90. Bom, passar rapidamente, né? Lembrando que essa semana a gente tem eventos importantes amanhã, quinta e sexta. Amanhã, reunião do FONC. É praticamente descartada qualquer hipótese de alta de juros. Os juros nos Estados Unidos está entre 0 e 0,25, mas vale a pena monitorar o que os diretores do Fed estão falando, quem está a favor e quem está contra o patamar atual de taxa de juros. Só lembrando toda aquela velha discussão que a gente vem falando nas últimas semanas, o Fed queria elevar os juros esse ano, só que com a piora da economia global e uma recuperação não tão forte da economia americana, isso deve ficar para o ano que vem, inclusive já está sendo precificado pelo mercado, inclusive a curva de juros nos Estados Unidos, mas os diretores do Fed ainda querem elevar juros esse ano. A reunião de amanhã pode mostrar um pouquinho se eles mudaram de opinião ou se ainda estão relutantes em manter a alta de juros para 2015. Ainda nessa semana, quinta-feira, teremos ata do Copom e resultado fiscal aqui no Brasil. E sexta-feira teremos o PIB dos Estados Unidos e a reunião do Banco do Japão, no qual é aguardado uma nova rodada de estímulos por lá, né? O final da semana passada terminou com essa expectativa e essa semana está começando sem essa expectativa. O mercado está um pouco dividido se vem estímulos novos ou não. Ainda sobre mercados internacionais, lá fora as bolsas mostram leve realização para queda, petróleo cai bem, o petróleo WTI voltando para os $43, vai ser o terceiro recuo consecutivo do petróleo mantendo essa tendência. Bom, passando para a pauta doméstica, o governo deve anunciar nos próximos dias a revisão do déficit fiscal para 2015, coisa que a gente já vem falando desde ontem. E segundo a Folha, a Fazenda quer aumentar o superávit em 2016 para poder pagar a dívida. E o dinheiro que iria para o BNDES será usado para pagar as famosas pedaladas fiscais. E segundo o broadcast, o projeto de lei que revisa a meta fiscal de 2015 só deve ir à votação no colegiado após o governo apresentar informações adicionais à proposta. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, Rose de Freitas, disse que depende das informações que o governo vai mandar. O governo ainda não decidiu se vai contabilizar no adendo ao projeto da revisão de metas apenas o déficit fiscal estimado entre 50 e 57 bilhões ou se também vai acrescentar o passivo no todo ou em parte das chamadas pedaladas fiscais, que pode chegar a 40 bilhões. Foi o texto que a gente publicou ontem de manhã no blog dos Primeiras Leituras, no qual, contando a pedalada fiscal, esse valor pode chegar a 100 bilhões de déficit. Ainda sobre o Primeiras Leituras, é um blog que o José Márcio publica toda manhã aqui no Infomoney, fazendo um resumo do que está saindo no noticiário. E é bem legal destacar o Primeiras Leituras de hoje, no qual contou um pouco desse estremecimento entre Lula e Dilma.
o Lula já tem mostrado uma certa tensão em torno de todas essas investigações que estão ocorrendo e chegando cada vez mais perto. Ontem a gente teve a prisão de um diretor da Anfavea, que é um dos maiores lobistas do Brasil, inclusive um mandato de busca e apreensão em um escritório do filho mais novo do Lula, o Luiz Cláudio Lula da Silva. Bom lembrar que o Lula já vem pedindo a cabeça do José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, a quem ele acusa de não ter o controle da Polícia Federal e não ter uma boa interlocução com o Ministério Público. Ou seja, a semana era para ser uma semana tranquila, mas com todas essas prisões que a gente teve ontem, tudo deve mudar, principalmente na relação entre a Dilma e o Lula. E o quadro ficou mais tenso ainda depois do Gilberto Carvalho, que é o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência e hoje presidente do SEBRAE, ter ido depor espontaneamente antes que fosse convocado na Operação Zelotes. Ainda sobre política, vale a pena ficar de olho. Hoje, 10h30, vai sair aqui no Infomoney a pesquisa CNT-MDA com os índices de popularidade da presidente Dilma, as expectativas da população em relação a emprego, saúde, segurança e educação. A pesquisa, na última pesquisa divulgada em 21 de julho, a avaliação positiva do governo Dilma tinha caído de 10,8 para 7,7. Passando agora para o orçamento de 2016, o Planalto quer colocar a CPMF no orçamento do ano que vem. O relator do orçamento, Ricardo Barros, deve tentar ser convencido pelo governo a incluir novas fontes de receita em seu relatório para compensar a falta de recursos. Um dos pontos é a inclusão da CPMF, algo que Barros resiste em contabilizar na peça orçamentária, o que acrescentaria 32 bilhões de reais ao resultado do governo. Ainda sobre arrecadação, muito tem se falado do projeto de repatriação, mas o Eduardo Cunha já disse que isso deve ser votado só amanhã. É o projeto que regulariza o envio de recursos ao exterior. E ainda sobre a pauta política, para fechar, hoje saiu no Valor que o Levi continua com o cargo ameaçado dentro do governo. Após encontro na sexta-feira entre a Dilma Rousseff e o ex-ministro Antônio Palocci na Granja do Torto, assessores arriscam palpite de que o ex-ministro poderia voltar a conduzir a economia na eventualidade de uma saída de Joaquim Levy. A informação é da Cláudia Safatli do Valor. Se ele sair, foi porque ele foi incapaz de fazer o ajuste, que significa que o ministro terá quem dar a continuidade ao arroxo, disse Raimundo Costa, também do Valor. Bom, essa é a pauta política, realmente ela voltou com mais força. Ontem a gente desenhava um cenário um pouquinho mais tranquilo nesse âmbito, só que agora com tudo isso que está acontecendo, principalmente a relação entre Dilma Rousseff e Lula, isso pode piorar um pouco. Vamos dar uma olhada na Bolsa antes de passar os destaques corporativos? Vamos ver se já abriu algumas ações que a gente ia comentar. Nesse momento, Embraer já abre, queda de 1%. O gráfico de Embraer é bem interessante porque ele mostra que a ação bateu um patamar, vamos ver se a máxima histórica que ela bateu, exatamente anteontem, pregão de sexta-feira, a Embraer abriu na máxima histórica dela e de lá para cá acumula perdas de 6%, vai ser o segundo pregão seguido de queda. A Embraer divulgou resultado do terceiro trimestre ontem à noite, hoje de manhã. O prejuízo atribuível aos acionistas ficou em 387 milhões de reais. No terceiro trimestre de 2014 tinha ficado em 24 milhões o prejuízo. A receita líquida cresceu 62% para 4,577 bilhões, apesar do crescimento muito forte, era esperado uma receita de 5,36 bilhões, ou seja, ficou entre 15% e 20% abaixo do esperado. O EBITDA também cresceu muito bem, foi de 311 para 570 na comparação terceiro TRI 2014 com terceiro TRI 2015, mas também ficou abaixo do esperado. A expectativa era na faixa de 700 milhões de reais. A ação nesse momento cai 1%. Vamos ver se tem mais alguma ação abrindo no pregão. Petrobras, nesse momento caindo 0,4%. Também vai ser a terceira queda seguida, acumulando perdas entre 2,5% e 3% nesse pregão. A Petrobras teve uma enxurrada de notícias, Se ontem o mercado estava digerindo o anúncio da venda de parte da Gaspetro, ontem à noite informações da Bloomberg mostram que o Sindicato dos Trabalhadores da Petrobras pediu à Justiça que bloqueie esse acordo. Na ação, a instituição pede a paralisação do negócio, aprovado na sexta-feira, sob pena de multa diária de 1 milhão em caso de descumprimento. Conforme apurou o Valor, um dos argumentos da entidade é o conflito de interesse envolvendo o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Murilo Ferreira, que também é diretor da Vale.
e é parceira da Mitsui em uma série de empreendimentos, ou seja, há um certo confronto de o Murilo Ferreira ter um pouco de relação tanto com a Petrobras como com a empresa que está fechando o deal. Além disso, semana passada a Petrobras foi condenada a pagar 566,7 milhões de reais por indenização pela prestação de serviço de gás canalizado à Fafem, uma prática considerada institucional. A decisão é resultado de uma ação pública protocolada pela AGERBA, que é a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicação da Bahia, em junho de 2006. E a sentença foi publicada no dia 22 de outubro. A Petrobras deve recorrer, mas já vem mais uma notícia, quase mais de R$500 bilhão de multa para a empresa que já é a mais endividada do mundo. O balanço dela deve mostrar uma dívida de mais de 500 bilhões de reais. Ainda sobre a pauta corporativa, vale a pena acompanhar a Oi. Vamos ver se a ação da Oi já abriu no pregão. O papel abre com uma leve alta sutil de 1 centavo, 2 centavos nesse momento, mas ontem o papel subiu 8%, tendo chegado a subir 17% na máxima do dia. Para quem não lembra, a Oi disse que a LetterOne estaria disposta a fazer um aporte de até 4 bilhões de dólares na empresa. Se aprovada, a proposta de fusão entre Oi e TIM vai ser apresentada até o final de novembro para a Telecom Itália. A companhia italiana impõe como prioridade a definição do marco regulatório das concessões de telefonia fixa, disse o presidente da empresa Marco Patuano ao Valor. Ou seja, a Oi vem ganhando força com esses rumores de fusão. As empresas do setor de telecom como um todo ganharam também, né? Se a gente mostrar aqui no gráfico, a ação da TIM nesse momento está em queda, uma queda de 0,7%, mas ela vem de 4 pregões consecutivos de alta, acumulando ganhos de 11% nesses 4 pregões. Só ontem a alta foi de 6%, anteontem 3,5%. É um setor muito conturbado, mas que pode ganhar uma força compradora com essas notícias, né? É só olhar o gráfico da Oi, a gente percebe que ela não vem tendo um ano muito bom na Bolsa, né? De setembro do ano passado para cá, a ação acumula perdas de quase 90%. Bom, passar rapidamente aqui os destaques de alta e de baixa do pregão. É um dia, como a gente já tem falado desde ontem, o mercado deve perder um pouco de volatilidade por conta dessas... todos esses eventos importantes devem ficar para o ano que vem, alta de juros nos Estados Unidos, definição política, Dilma fica ou sai, Cunha fica ou sai. Isso o mercado deve manter uma leve indefinição até o final do ano. O range entre 44 e 48 mil pontos defendido pelo Celso deve refletir no desempenho das ações. Nesse momento, a ação com maior valorização hipermarcas, alta de apenas 1,5%, dentre os papéis que compõem Ibovespa, e a maior queda é Sabesp, queda também de 1,5%, ou seja, fracas oscilações. Lembrando ainda que agora, por conta do horário de verão, as bolsas norte-americanas abrem 11h30 horário de Brasília. Ou seja, investidor estrangeiro que representa metade do volume negociado na bolsa vai chegar um pouquinho mais tarde aqui no Brasil. Isso aumenta ainda mais essa falta de liquidez no mercado. Bom, fechando a pauta de hoje, queria destacar 3 notícias que a gente fez que valem a pena ser acompanhada por vocês. Ontem a gente fez um Comprar ou Vender, programa que eu apresento toda segunda-feira à tarde aqui no Infomoney TV. O Flávio Conde e o Pedro Gaudi fizeram uma análise especial de um ano de eleições. Então a gente pegou todo aquele kit eleições, Petrobras, setor financeiro e Cosan, fizemos uma análise se vale a pena comprar ou vender. Destaco também os balanços que a gente analisou de Vale, Fibra e Lojas Renner. O Pedro Gaudi deu uma verdadeira aula de Fibra e de Vale e por que vale a pena ficar otimista com a Vale e por que vale a pena também ter um pouco de cautela em relação ao preço de celulose que tem puxado a alta da Fibra no ano. Tá bem legal, a gente vai deixar o link aí no chat para vocês. Também deixaremos o link da planilha de um ano de eleições, como é que andaram os diversos mercados, né? Bolsa, renda fixa, mercados internacionais e as principais ações da Bolsa nesse primeiro ano de mandato, do segundo mandato da Dilma, né? Que completou um ano ontem. Também deixaremos o link aí. E por fim, o link da entrevista, da repercussão do Roda Viva, programa que passou ontem à noite na TV Cultura, com o Fernando Henrique Cardoso. Ele falou muita coisa, a gente fez a matéria aqui, mas ficou bem legal. Eu vou destacar algumas frases que ele disse aqui, que a situação econômica do país é desesperadora, ela não tem que ir até os Estados Unidos e dizer que o Brasil está mal porque a democracia é adolescente, vai mal porque está sem rumo, referindo-se a Dilma Rousseff, que falou fora do país que a economia não anda bem. Não vejo que a Dilma tenha pessoalmente envolvimento,
nos esquemas de corrupção e tinha que ter uma renúncia com grandeza. A presidente Dilma não pode desconhecer o que nós conhecemos, que a economia está em uma situação desesperadora e que há uma crise política. Ela tinha que dizer, eu saio, eu renuncio, mas eu quero que o Congresso aprove isso, isso e isso. Um discurso bem enfático do ex-presidente e também mostra um pouco da ausência de líderes no lado da oposição, né? O Fernando Henrique Cardoso, que não concorre mais a eleições presidenciais, vem dando a cara a tapa e vem falando, enquanto muitos líderes da oposição não conseguem se posicionar em meio a todo esse caos político que a gente está vivendo. Bom, eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão, fiquem de olho na agenda de eventos, provavelmente amanhã as coisas começam a esquentar um pouco mais no mercado e a pauta política continua aparecendo com muita evidência, mas amanhã fiquem de olho, 4 da tarde, reunião do FONC, vale a pena acompanhar o que os diretores do Fed estão pensando sobre elevar os juros nos Estados Unidos ou não. Me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!